Sabe quando você escuta uma frase que toda vez que escuta dói um pouco seu ouvido ou te incomoda um pouco? No meu caso, é uma frase que você vê muito aí nas redes sociais sobre o Canadá, sobre os Estados Unidos, em primeiro mundo em geral, assim. Ah, no Canadá não existe subemprego. Cara, toda vez que eu escuto essa frase, eu fico um pouco incomodado. Eu acho que é um assunto que eu nunca tratei muito bem aqui no canal. E eu vi um pessoal no Instagram falando sobre esse assunto. E quem me acompanha no Instagram não entende muito o meu posicionamento lá, porque tem um monte de gente que eu gosto. E aí eu acompanho, eu curto, eu compartilho. Mas essas pessoas, elas fazem grupos, elas montam redes que eu não entendo nada, absolutamente nada como funciona. Mas eu vi um grupo de pessoas se unindo para falar sobre o assunto emprego, subemprego. E eu gostei muito de um post lá da pessoa falando, mandando a real, assim, sobre o subemprego aqui. Eu falei, bom, chegou minha vez, acho que eu tenho que abordar esse assunto no canal de uma maneira bem direta e compartilhar com vocês um pouco do que eu acho, do que eu vivi aqui no Canadá em relação a subemprego. Se eu for fazer uma interpretação do que as pessoas querem dizer com que não existe subemprego no Canadá, eu acho que as pessoas bem intencionadas, é claro, elas estão querendo dizer o seguinte, que aqui no Canadá, ao contrário do Brasil, o seu emprego não determina quem você é. Então você não vai, por causa do seu emprego, deixar de ter. Seu filho vai frequentar as mesmas escolas que os outros filhos de outras profissões. Ninguém vai tratar você diferente por você, sei lá, ser porteiro ou você. Qualquer coisa que você for trabalhar aí, você não vai ser discriminado, que é uma coisa que no Brasil a gente sabe que acontece. Né? No Brasil ainda cultiva em vários aspectos essa coisa, né? Esse é o momento de opinião, tá? Você tá livre para discordar e não me odiar, mas eu acho que no Brasil a discriminação por status, né, social, econômico, é o mais forte de todos, supera até o racismo. Eu acho que no Brasil a gente tem mais desprezo pelo pobre do que por uma pessoa de uma raça diferente da nossa. Essa é a leitura que eu tinha quando eu morava no Brasil. Posso estar enganado, você pode discordar sem me odiar aqui nos comentários. Dito isso, o subemprego aqui no Canadá, ele existe sim, é uma realidade. Acho que as pessoas estão confundindo, porque o prefixo sub não quer dizer nada mais nada menos que quer dizer abaixo. Né? Por exemplo, não existe existe diretor e subdiretor. Os dois existem. Né? A existência do diretor não quer dizer que não exista um subdiretor. E o subemprego, ele é um emprego que, se comparado ao emprego normal, né, de uma pessoa que tem um contrato com uma empresa, um contrato anual, né, e recebe mensalmente por todos os benefícios que eu vou tratar aqui no vídeo, se você comparar, ele está abaixo. E eu tive essa experiência, porque eu trabalhei no aeroporto, quem me acompanha aqui de antigamente sabe. E eu via, né, por exemplo, vendedor de loja. Se você comparar a vida de um vendedor de loja com a vida de quem trabalha numa empresa normal, sem dúvida, a profissão, né, o emprego deles é um subemprego. Como vocês devem saber, o vendedor de loja, por exemplo, ou qualquer pessoa que esteja no subemprego, ele ganha por hora. E uma cena que eu vi acontecer muito era a pessoa ir trabalhar completamente ou com muita dor de cabeça, ou estava num dia péssimo, enfim, estava tendo alguma dificuldade e a pessoa ia trabalhar do mesmo jeito. Eu pensei, mas por que você não vai embora para casa? A pessoa fala, não posso, eu preciso do dinheiro. E eu ficava muito impressionado, porque realmente, se essa pessoa deixasse de trabalhar e fosse para o médico, ela não ia receber por aquelas horas. Né? Uma coisa que é muito interessante aqui no Canadá, que as leis trabalhistas, comparado com as leis trabalhistas brasileiras, seria assim, taxada de ultra, mega, neoliberal. Porém, essa é a realidade. A pessoa aqui, se ela fica doente e trabalha num subemprego, ela não vai receber por aquele dia. Então eu via muita gente trabalhando sem condições, porque não queria deixar de receber. E quando a pessoa ficava doente, ia ao médico, ligava na empresa, falava, olha, eu tô doente hoje, a empresa nem perguntava se a pessoa estava bem ou estava mal, você só falava o seguinte, traz o atestado amanhã. Vou me antecipar alguns comentários aqui, que a pessoa vai falar, mas você está generalizando. Claro que eu estou generalizando. Pode ser que tenha empresas de lojas, um pouco mais humanas, pode.
Mas a experiência que eu tive, a experiência das pessoas que eu conheço que tiveram aqui, não foram nada humanas, na sua grande maioria. Outra coisa que é bem chata se comparado ao Brasil, assim, é muito louco, é que são 2 semanas na média, 2 semanas de recesso, né, de férias remuneradas nessas empresas. E no ano todo, cara. Então você pensa o seguinte, se você tira uma semaninha no Natal, escolhe uma outra semaninha para descansar e é isso que você teve. Se você quiser tirar mais do que isso, são férias não remuneradas, então você não vai receber por aquilo. Então a maioria das pessoas que trabalhavam comigo, elas não tiravam mais do que 2 semanas de férias por ano. E nós, com a nossa cultura do Brasil, a gente já pensa em, no mínimo, né, um mês de férias por ano. E me deixava muito pensativo, assim, meio até triste às vezes, era conhecer as pessoas que estavam lá naquele mesmo emprego, por exemplo, há 30 anos, há 20 anos, e pessoas que imigraram, por exemplo, das Filipinas para cá, chegaram aqui com seus 20 e poucos, já estão há muitos anos indo rumo à aposentadoria, e tudo que eles fizeram na vida foi isso, foi trabalhar o ano todo, com 2 semanas de férias, e acabou. É isso, sabe? Essa foi a vida dessas pessoas. Porém, eu preciso abrir um grande parênteses aqui. Quando eu estou falando de subemprego, pode ser que algumas pessoas venham à mente o emprego em obra, que aqui no Canadá é um negócio muito maluco, não é um subemprego. Claro, é um trabalho que exige trabalho braçal, né? E, enfim, muita dedicação da pessoa, mas paga-se muito bem. Então eu não considero ser um subemprego, porque nesse caso a pessoa tem crescimento, a pessoa ganha bem, sabe? E é super disputada no mercado. E outra coisa que eu vejo é a pessoa falando, Cláudio, eu vou pro Canadá nem que seja para ser caixa de supermercado, não tô nem aí e tal. E dependendo do perfil da pessoa, ótimo, bacana, boa ideia. Mas eu vejo várias vezes assim, a pessoa já tem uma estrutura, já tem uma bagagem no Brasil, já investiu em educação, às vezes a pessoa até pós-graduada. Aí essa pessoa resolve vir para o Canadá através de college, que é o jeito que eu vim para cá, né, fazer uma pós-graduação aqui. Então a pessoa investe aí, em média, uns 200 mil reais para chegar aqui no Canadá, se especializar mais uma vez e tá satisfeito em trabalhar num supermercado, num caixa. Isso que eu não entendo. Eu enxergo o subemprego, que aqui é chamado de entry-level jobs, como uma etapa, uma talvez etapa da sua jornada nessa jornada no Canadá. Quando eu digo talvez, é porque muitas vezes você pode se livrar pular essa etapa, né? Foi um pouco que a gente imaginou, eu e minha esposa aqui. Quando ela chegou, ela estava muito preocupada com o nível de inglês dela. Ela falou, não sei, talvez eu tenha que trabalhar numa loja e tal. Eu falei, bom, vamos tentar pelo menos uma coisa melhor. Se não der certo, tá bom, paciência. E ela conseguiu pular essa etapa. E assim, muita gente que na época assistiu o vídeo que ela gravou contando a história, que se inspirou e fez o mesmo. Mas de todo modo, se você entrar no subemprego, né, como uma parte da sua história, eu não acho que ele pode ser, nem deve ser romantizado. Quando eu vejo, cara, nas redes sociais a pessoa convertendo o salário mínimo canadense diretamente em reais e falando, um salário mínimo no Canadá, a pessoa ganha mais que um executivo no Brasil ou que um gerente, diretor no Brasil, é de uma desonestidade ou burrice, um dos dois necessariamente, muito grande, né? É impossível fazer essa comparação. E se você vê a vida que uma pessoa que vive de salário mínimo tem aqui, a pessoa vive de zumbi, uma qualidade de vida. Eu tava me lembrando aqui, né, quando eu entrei lá no aeroporto, se você quer trabalhar como vendedor e quer ter os benefícios que é o plano dental, plano complementar de saúde, você tem que trabalhar 3 meses no mínimo para ter direito a esses benefícios, sendo que outros empregos, subemprego, não oferecem esse benefício. E aqui em casa, minha família, eu levo meus filhos ao dentista, eu vou ao dentista, cada vez que a gente vai ao dentista, a conta que eu não pago, que eu faturo pro plano, é 500, 600 dólares, sabe? E acho isso muito bom, né? Porque a empresa que paga, enfim, tá tudo dentro dos benefícios do emprego. Bom, mas sem querer eu desviei aqui. O que eu tô querendo dizer é a qualidade de vida dessa pessoa que está pensando, poxa, eu preciso dos meus benefícios, eu só tenho 2 semanas por ano, eu preciso trabalhar, eu não posso ficar doente, não posso me dar o luxo de ter uma enxaqueca e tal, senão eu vou perder minhas horas de trabalho. Dizer que essa pessoa
ganha e equiparar a vida, sabe, dessa pessoa de um gerente, de um executivo no Brasil, de novo, eu acho que é uma loucura muito grande, por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje. Então, como eu disse, é uma fase, eu penso o seguinte, sabe quando você teve uma fase na sua vida, você estava construindo a sua vida, e de repente, foi, cara, eu não tenho dinheiro pra ter um carro hoje, vou ter que andar de ônibus lotado, ainda mais quem é de Brasília, sabe? Muitas vezes o ônibus super quente, é, você vai de pé e tal. Você tava lá dentro, você fala, cara, eu sei que isso aqui é uma fase, mas não é uma fase que tem que ser romantizada, é uma fase que eu tô entrando pra sair dela. Então, em resumo, o subemprego, cara, ele existe sim, ele é chato, se der pra você pular, você pula, se não dá, entra pra sair. Você não veio pro Canadá pra ser da média pra baixo. Você veio pro Canadá pra ser da média pra cima. Eu acho que é assim que você tem que pensar. Espero que você tenha gostado do pitaco do seu tio sobre esse assunto. Deixa um like pra mim, recomenda esse vídeo, vamos fazer esse canal crescer. Um beijo.